E vamos para a última rodada da Taça Guanabara. Fluminense e Bangu se enfrentam logo mais no Maracanã às 6h30 da noite. Jogo que vale a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Algo que até pouquíssimo tempo atrás era um tanto quanto improvável. Mas eu vou mostrar para vocês que matematicamente o Fluminense não depende apenas de si. Mas a classificação para a semifinal é praticamente uma obrigação. Você vai entender isso e muito mais, todas as informações, absolutamente todos os detalhes desse jogo que pode colocar o Fluminense numa semifinal, enfrentando o Flamengo, enfrentando, quem sabe, o Volta Redonda. Todos os detalhes agora, vamos de pré-jogo. De cara eu já vou jogar a tabela aqui na tela, porque você que está aí do outro lado, talvez esteja perguntando, como assim, que história é essa que o Fluminense tem praticamente uma obrigação a cumprir hoje, que é conseguir essa vaga na semifinal do Campeonato Carioca? Bom, ontem tivemos 3 partidas pela última rodada da Taça Guanabara, a esperada vitória do Flamengo em cima do Maricá, 5-0, goleada. Boa Vista ganhou por 2-0 o Volta Redonda, e isso impediu ali qualquer possibilidade do Volta Redonda terminar na primeira colocação, mas já não conseguiria porque a diferença no saldo também era muito grande. E o Sampaio Corrêa, uma grande campanha do Sampaio Corrêa neste Campeonato Carioca, bateu a Portuguesa por 3-1 e chegou, olha só, a 16 pontos na terceira colocação. Que sonho para o Sampaio Corrêa, hein? Mais 2 pontinhos, o Sampaio Corrêa chegaria numa semifinal de Campeonato Carioca, seria algo absolutamente inédito, segunda participação do Sampaio Corrêa na elite do futebol carioca. Bom, mas isso por enquanto não deve acontecer. Não deve, por quê? A gente tem o clássico entre Vasco e Botafogo, o Fluminense enfrentando o já rebaixado Bangu, Nova Iguaçu e Madureira. São esses jogos que vão definir os últimos 2 classificados para esta semifinal. E é claro que o Fluminense, enfrentando o lanterna da competição, é claro que a gente tem que acreditar aqui e tem sim que colocar como obrigação 3 pontos. Então, com 3 pontos, o Fluminense vai a 17 pontos. E aí pode classificar, se o Madureira vencer, o Fluminense poderia avançar na 4ª posição. Se o Madureira perder o jogo ou empatar, o Fluminense pode avançar na 3ª colocação e enfrentar o Volta Redonda na semifinal. O que seria, entre aspas, estou colocando aqui, obviamente, futebol é jogado e hoje Volta Redonda é um time de Série B de Campeonato Brasileiro, mas, você foge de um clássico e a gente sabe que fugir de um clássico na semifinal de estadual é, sim, ter o caminho, teoricamente, mais facilitado até uma final. Mas vamos lá, um passo de cada vez. O Fluminense chegando a 17 pontos, o Vasco, se ganhar o Botafogo, também vai a 17 pontos. Mas reparem, os 2 com 3 vitórias cada e os 2 empatados no saldo de gols, 3 para cada lado. Então, basicamente, seria uma disputa. Não estou nem colocando o Madureira aqui, tá, em questão, porque se o Madureira perde e o Vasco ganha o jogo, e o Fluminense também, avançam os 2 grandes, né, junto com Flamengo e Volta Redonda. Mas nem estou colocando a questão do Madureira aqui no jogo. Basicamente, o Fluminense tem que ganhar o Bangu e fazer mais gols do que o Vasco, para não depender de qualquer resultado para chegar na semifinal. A conta é essa. Simples assim. Por isso eu falei que é uma obrigação vencer, é praticamente uma obrigação sim chegar nessa semifinal, porque o Vasco vai jogar um clássico contra o Botafogo, fora de casa, e o Fluminense pega o lanterna do campeonato, o pior time do campeonato, no Maracanã. É jogo para vencer, é jogo para convencer, e é jogo sim para golear, para não ficar ali dependendo de quantos gols o Vasco vai fazer no Botafogo, se é que vai ganhar o Botafogo. Enfim, uma vitória do Botafogo. O Botafogo, obviamente, também pode chegar nessa semifinal. Se ganhar o jogo, vai a 16 pontos. Tem que torcer para uma derrota aí do Madureira. O empate do Madureira leva o Madureira a 16 pontos. Eles vão disputar no saldo. Enfim, aí é um problema deles. Mas a conta para o Fluminense, basicamente, é essa, tá? Diante do cenário que a gente via após aquele início muito ruim de campeonato, com tropeços, inclusive após a estreia do time principal, o Fluminense se acertou nos clássicos, tirando aquele contra o Botafogo, vi uma evolução do time, e é sobre isso que também vamos falar aqui neste pré-jogo, e por isso eu acredito numa classificação para a semifinal e também
num Fluminense chegando mais forte agora para essa reta final de estadual. Cara, olhando aqui o site flusão.info, a gente vê uma sequência absurda aqui do Fluminense sobre o Bangu, né? Os últimos 12 jogos apenas, são 10 vitórias, 11 vitórias e apenas uma derrota para o Bangu. Foi lá em 2022, uma derrota no Luso Brasileiro. Ano passado o Fluminense ganhou por 4-1 do Bangu, mas eu não queria lembrar esse jogo. Eu queria sim lembrar o jogo de Fluminense e Bangu, Maracanã, Fluminense 2-0 para cima do Bangu. Digão e quem? Digão e Caio Henrique. Cliquei aqui para lembrar os gols daquele jogo. E por que eu estou falando desse jogo? Tenho certeza aí que você vai saber. Esse jogo marcou a estreia de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense. Há 6 anos, Paulo Henrique Ganso estreava com a camisa do Flu. E o nosso Renan Reis, o Laranja Tricolor, como sempre, competente, fazendo edições um tanto quanto interessantes para a gente, fez uma edição ali com os melhores momentos de Ganso em sua estreia pelo Fluminense. E por que não? Né? Nessa data especial, a gente espera que o nosso Camisa 10 em breve possa estar de volta, se Deus quiser, muito em breve. Vamos relembrar como é que foi a participação de Ganso naquele jogo que eu guardo muito bem na memória. Estava ali à beira do gramado, ainda trabalhando pela Rádio Globo, e pude acompanhar de pertinho. Início extremamente promissor. Primeiro tempo do jogo no Maracanã, Rio pegou na bola. Ganso levanta a cabeça, faz a planta do jogo, ótimo lançamento. Nessa entrada da grande área, o gol de Rubens Amado, Daniel deu combate a sobra do Ganso. Daniel, no meio de 2. Ganso com a sobra. Lindo drible, ainda Ganso na entrada. Só dá o Fluminense. Ganso. Gonzalez pega na direita, Ganso ajeitou, ameaçou o chute, ainda Ganso de calcanhar. Daniel bateu. Vem Fluminense com o Ganso. Pá, frente, procura alguém. Ótimo toque, beleza de bola pro Daniel. Tentou Ganso. Ótima bola, mas ótimo. O Fluminense está jogando com o Ganso. Ele acelera, puxa pelo meio. Ótima bola. Paulo Henrique Ganso. E o Johnny na frente, ainda Ganso está procurando alguém. Faz o pé. Vamos então à provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria aqui da KTO, fortalecendo aqui o canal do Lessa, o Jornada KTO 1902. Se você não tem cadastro na KTO, já vou deixar aqui embaixo no comentário fixado o link com o nosso promo code. Clica aqui, faz seu cadastro, é coisa muito simples, rápida, e você vai poder aproveitar tudo que a KTO tem a te oferecer em termos de diversão, sempre com responsabilidade, tá? É para maiores de 18 anos. E quando eu falo responsabilidade, eu falo ter cuidado para você não colocar em risco o dinheiro que você não pode perder. É sempre aquela grana ali que não vai te fazer falta, né? Você vai pegar 5, 10 reais para curtir o jogo do Fluminense, né? Botar uma graninha no bolso, é uma cerveja a mais que você pode tomar no final de semana aí, mas nunca, jamais colocar em risco ali aquela grana que pode fazer falta ali mais à frente no decorrer do mês. E o que eu posso falar sobre odds aqui? Porque a vitória do Fluminense, obviamente, o Fluminense muito mais favorito, 1,08. Não tem como ir numa odd dessa, não faz sentido. Mas a gente pode ir... Tem duas opções aqui. Total de gols do jogo, mais de 2 gols. Está pagando 1,55. Uma odd bem justa, na minha opinião. Só que mais de 2 gols do Fluminense está pagando 1,79, quase 1,80. A gente viu o último jogo contra o Nova Iguaçu, o Fluminense poderia ter feito ali tranquilamente 4-0, se tivesse caprichado um pouco mais nas finalizações. E hoje é contra o pior time do campeonato, precisando construir uma boa vantagem para não depender do resultado do rival. Então acho uma boa, acho uma odd bem interessante, está bem justa ali ainda, acho que até vai cair, mas como a gente não tem tantas opções assim devido ao favoritismo do Fluminense, eu iria nessa, tá? O link está aqui embaixo, é só fazer o cadastro lá na KTO e você dessa forma fortalece demais aqui o canal. Vamos lá então, senhoras e senhores, para a gente falar sobre essa provável escalação do técnico Mano Menezes para logo mais. O time não deve mudar muito em relação ao que vem jogando. A gente sabe que o Guga levou o 3º cartão amarelo e está suspenso, portanto, com isso Samuel Xavier vai voltar na lateral direita. Thiago Silva segue fora, se recuperando das dores no calcanhar esquerdo. Vai ser preparado aí para a semifinal, o jogo da Copa do Brasil. A gente não sabe ainda como vai ser. Bom, pelo menos a tendência é essa, né? De que ele não vá, porque o planejamento era de que ele não fosse relacionado para o jogo de hoje, apesar de que ele voltou a treinar com os companheiros aí há 2 dias,
não normalmente, mas enfim, já fazendo trabalhos ali no gramado. Muito em breve a gente deve ter o Thiago de volta, porém ainda cautela para que ele não agrave essa lesão, não agrave essas dores. Tá? Então vamos aguardar para saber se ele volta na Copa do Brasil, se ele vai ser preparado para a semifinal do Campeonato Carioca, caso, claro, o Fluminense confirme a sua vaga lá. Então, em termos de time titular, a gente não deve ter, como eu disse, muitas mudanças. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules e John Ares, Riquelme, Canóbio e Germancano. Só que as novidades podem aparecer no banco de reservas. Sabemos que os reforços estão regularizados. Otávio e Everaldo já estão no beat e, portanto, podem aparecer no banco de reservas. E também Lavega, após a disputa do Sul-Americano Sub-20, ele está de volta, o uruguaio. Está de volta não, né? Agora, de fato, que ele vai começar a trajetória dele com a camisa do Fluminense, também pode aparecer no banco. Então a gente pode ter um time hoje reforçado, um time com mais opções no banco de reservas, reforços podendo entrar no segundo tempo, e quem sabe, será que o Mano vai promover com uma mudança de última hora, uma surpresa ali, já aproveitando um desses reforços, ou vai manter esse time que vem jogando e a galera pode entrar no segundo tempo, ganhar os minutos? Então toda uma expectativa bastante interessante para ver o que teremos hoje no Maracanã. A gente, obviamente, espera uma postura como aquela do início do jogo contra o Nova Iguaçu, com o Fluminense marcando em cima, pressão, sem dar espaço, né, fazendo o que tem que fazer quando pega um time muito mais fraco pela frente, é vencer bem, golear, se impor. É isso que a gente quer ver, esse time fazendo mais gols, esse time criando. Mas não só criar é importante, né, é fundamental. Para você vencer os jogos tem que criar a oportunidade de gols, tem que criar a chance, mas também tem que caprichar, também tem que finalizar bem, coisa que o Fluminense vem tendo dificuldade. A gente viu contra o Nova Iguaçu, o placar poderia ter sido mais elástico e não foi, porque falta capricho no penúltimo passe, no último passe, falta capricho na finalização. Então isso é algo que esse time tem que trabalhar urgentemente. Venho observando, na minha opinião pelo menos, uma evolução. O time parece aos poucos estar se encaixando, está ganhando ritmo. O jogo, fisicamente também, o time está mais inteiro. Então a tendência é chegar, de fato, ganhando o Bangu, classificando, é chegar mais forte para essa semifinal. Mas esse acabamento, esse refino técnico é necessário, principalmente quando a gente pensa nos adversários mais fortes da temporada, nas maiores dificuldades que o Fluminense terá pela frente, certamente terá pela frente. Contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, você pode perder, você vai criar muito, você pode perder chance, provavelmente vai ganhar o jogo, mas não vai ser assim contra rivais mais qualificados. Então eu espero também ver uma evolução do Fluminense nesse sentido. E aí aos poucos o Mano vai colocando ali os jogadores que estão chegando agora para irem conhecendo o elenco, conhecendo o grupo, se entrosando e ganhando minutagem. É claro que eu falei que, enfim, classificar é praticamente uma obrigação, mas isso tem que ser confirmado em campo, né? O futebol, ele proporciona coisas bizarras às vezes. O Fluminense tem que fazer a sua parte. É a obrigação vencer, e é a obrigação vencer bem sim. É a obrigação fazer gol sim. Agora, se o Fluminense faz 4, o Vasco faz 5, são coisas que acontecem. Mas a gente sabe que a maior possibilidade não é essa. Então o Fluminense tem que fazer a sua parte e aí ver o que vai acontecer aí nos demais jogos para a gente poder já começar a planejar essa semifinal do Campeonato Carioca. Por falar nisso, Hércules, o volante Hércules, falou à Flu TV sobre essa última rodada da Taça Guanabara. Amanhã no jogo da manhã, que é um jogo muito importante pra gente, muito importante, e eu tenho muita fé em Deus que vamos sair dessa vitória aí. Time bem organizado em campo, trabalhando na bola da forma certa, e se Deus quiser vai dar tudo certo no jogo amanhã. Muito bem, vamos à arbitragem desse jogo para a gente finalizar aqui o nosso pré-jogo com o trio responsável pela partida no Maracanã. Arbitragem de Pierre Dias dos Santos, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e pela Márcia Alves. O VAR será o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Esse árbitro é jovem, muito pouca experiência, apitou jogos somente da Série A2 e também da Copa Rio aqui no Rio de Janeiro. Então está fazendo a sua estreia no futebol na Série A do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca. Primeiro jogo que ele vai apitar do Fluminense. Tem tudo para ser uma partida tranquila, tem tudo para ser uma partida fácil. Mas quando a gente fala de futebol, a gente fala de arbitragem da FERJ, a gente nunca verdadeiramente está tranquilo. Mas, vamos lá, uma grande oportunidade para ele mostrar serviço num jogo de clube grande. A bola vai rolar às 6h30 da noite no Maracanã, às 4h30 da tarde,
ao vivo, equipe do Jornada Catel 1902, direto lá do Maracanã. Eu, infelizmente, não poderei estar mais uma vez, devido, enfim, a toda essa situação que eu estou passando, como vocês sabem, mas a nossa equipe estará sim, direto no Maracanã, a partir das 4h30 da tarde, com o nosso grupo Jornada, transmissão em todos os canais, e a gente vai acompanhar, se Deus quiser, a classificação do Fluminense para a semifinal do Campeonato Carioca. Valeu, pessoal, um abraço, nos vemos mais tarde.